Vamos para a igreja? Qual é a definição de igreja? Que Deus possa abençoar a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender mais da palavra de Deus, né? Eu quero ler um versículo aqui, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero tirar desse versículo aqui a seguinte informação, que Jesus ele edificou a sua igreja. Então a igreja ela foi edificada pelo Senhor Jesus. E lá no Atos, ali começou a igreja, né? Que algumas pessoas falam a igreja primitiva, né? O discurso de Pedro, ali houve a descida do Espírito Santo, ali estavam os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos. E no discurso de Pedro ali se converteu 3.000 almas, a igreja foi crescendo ali. Então, uma colocação que eu quero fazer primeiro. Eu sozinho não sou igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde os membros estão ali ajustados ali e formam. Eu sou um dos membros que junto com meus irmãos formamos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Essa é a definição da igreja, né? É o corpo. Então, nós podemos afirmar que a igreja ela existe, né? Desde que ela começou lá no Atos 2. E agora, uma outra informação importante. Sempre que se fala de igreja, vem na mente das pessoas assim um templo ali, um prédio onde tem lá as cadeiras ali, um púlpito lá, e o pessoal reunido. Ali é a igreja, né? Por isso que tem esse costume de falar, vamos para a igreja. Mas se a igreja é o corpo de Cristo, é um povo salvo, né? Escolhido por lavado e remido no sangue de Jesus, então a igreja não é o templo não é a igreja, né? Se a igreja, que é o povo, se reunir, por exemplo, numa casa, então ali a igreja se reuniu naquela casa ali. Se o povo, né, de Deus, se a igreja se reunir numa fazenda, a igreja se reuniu na fazenda. Então, independente de templo, a igreja existe. Com templo ou sem templo, a igreja existe. E agora, o que é o templo então? O templo é o lugar designado para que ali a igreja se reúna para compartilhar a mesma fé, para juntos adorar a Deus, louvar, ouvir a palavra, para orar, para ter a comunhão ali, o corpo de Cristo, praticar a comunhão, viver em comunhão junto e ali naquele templo. Então, outra afirmação sobre o templo. O templo, normalmente, algumas pessoas falam assim, é a casa de Deus. Eu já ouvi isso, eu acho que você já ouviu essas afirmações também, né? Afirmações interessantes, populares, mas para a gente observar com bastante diligência sobre essas afirmações. Vamos para a igreja, né? Então, a primeira coisa, eu sou a igreja, eu não sou a igreja. Eu, junto com meus irmãos, formamos o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, nós não vamos para a igreja. Nós somos a igreja que vai para o templo. E o templo não é a casa de Deus. Ali, não, ali é um local designado onde a igreja se reúne ali. Então, o que é a casa de Deus, então? A casa de Deus, Coríntios capítulo, 1 carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O templo do Espírito Santo somos nós, o templo de Deus, a casa de Deus. Quando nós temos
o nosso corpo é purificado no sangue de Jesus também, porque o Espírito Santo não vai habitar em qualquer templo, né? Deus, o Espírito é santo. Então, vamos definir as coisas aqui então. Então quer dizer que eu sou um dos membros do corpo de Cristo que forma a igreja, onde Cristo é o cabeça dessa igreja, e onde nós nos reunimos, a igreja está ali reunida, independente do templo. O templo não é igreja também, porque Deus não habita em templo, né? Feito de pedra, de tijolo. O templo somos nós. Então ali não é a casa de Deus. Ali é uma casa de oração, é uma casa de adoração, onde o povo se reúne para adorar a Deus. Então, o templo somos nós somos o santuário, nós somos sacerdote desse templo, que nós nos reunimos lá no prédio, que é o melhor lugar do mundo de uma pessoa estar, que é exatamente lá no templo, lá onde a igreja se reúne, porque ali é certeza da unção de Deus naquele lugar, porque tem sempre alguém ali conectado com Deus, com o coração voltado para Deus. Então, nós podemos definir que, por exemplo, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar o templo, um prédio, né? Jesus vai vir buscar a sua noiva preparada. Outra coisa importante a se colocar é as denominações. Eu vou citar aqui Igreja Batista, né, que se fala, né? Igreja Presbiteriana, Quadrangular e Assembleia de Deus. O que é isso? Então, nós podemos afirmar com essas informações que não é igreja, não é a igreja de Deus. É a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja quadrangular, a igreja Betel, a igreja Assembleia. Isso aí são denominações evangélicas, são instituições cristãs que foram fundadas aí no passado recente e onde essas denominações, essas escritas, normalmente estão nos templos, que não é a casa de Deus, e aí a igreja vai nesses locais para se reunir. Então agora, o que eu preciso fazer para ter aquela unção do Espírito Santo? O que eu preciso fazer quando eu quero ter uma conexão com Deus, quando eu preciso da presença de Deus na minha vida? Eu preciso ir lá no templo? Eu preciso ir lá na igreja, né? Que as pessoas falam, não. É claro que lá é o melhor lugar do mundo para a gente ter uma conexão com Deus, porque ali a atmosfera toda é uma atmosfera espiritual. Quando você entra ali naquele templo, onde a igreja está reunida, ali a gente já começa a sentir a presença de Deus mais forte. Mas se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso falar com Ele, eu posso ter acesso a Ele em qualquer lugar que eu tiver. Quando eu tenho meus pecados purificados no sangue de Jesus, Ele, Jesus, é o caminho que me leva ao Pai. Jesus é que faz essa conexão. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. O templo e as denominações não conseguem fazer essa conexão, não conseguem fazer essa mediação entre nós e Deus. O mediador é Jesus. Então, independente do local onde você está, você pode sentir a presença de Deus na sua vida. Você pode falar com Deus, você pode se conectar com Deus. O que você necessita é ter os seus pecados purificados no sangue de Jesus, porque Deus é santo. Então, nós tendo isso daí, nós temos acesso a Deus, ao Pai. Então, não necessita necessariamente você ir lá no templo. Então, isso é interessante. E que não é a casa de Deus também. Lá não, eu não posso dizer assim, eu estou na casa de Deus, né? O Senhor, Ele vai vir na sua volta, Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ele não vai vir buscar nem o prédio, o templo lá onde o pessoal se reúne, e ele também não vai vir buscar igreja batista, nem presbiteriana, nem igreja Betel, nem igreja Assembleia de Deus. Ele não vai vir buscar a denominação, ele vai vir buscar a sua igreja. Nós necessitamos nós temos que fazer parte dessa igreja aí, salva em Cristo, que normalmente se reúne nos templos. Mas se não reunir nos templos, onde estiver reunido, ali está o povo de Deus reunido. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus continue nos ensinando a compreender mais
das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus.